mãe sem-teto herdou uma fazenda abandonada e encontrou o cavalo que deu 600 milhões. Naquele domingo frio, sob a luz amarelada do posto, Sarah rasgou o envelope com dedos que tremiam mais de nervos do que de frio. Ao seu lado, Emma dormia encurvada sobre uma mochila, o rosto ainda infantil mesmo depois de meses de incerteza. A carta cheirava a papel antigo e tinta. As primeiras linhas disseram mais do que o próprio documento. Havia uma propriedade, um nome, uma tia que ela mal lembrava, e a frase que parecia impossível. A fazenda era dela. Ela fechou os olhos e por um segundo tudo ao redor sumiu. Os carros que passavam devagar na rodovia, o som metálico da bomba de gasolina, o brilho do letreiro. Só ficou a ideia boba e vertiginosa de que alguém, de repente, a tinha escolhido para receber algo grande. Não como caridade, não como esmola, como herança. A palavra trouxe junto a sensação fria do abismo e o gosto doce de uma esperança que vinha lavada de culpa. Emma acordou com um sol tímido entrando pela fresta da mochila. "O que é?" perguntou a menina, ainda arrastando o sono, os olhos do azul daqueles que guardam poucas decepções porque a vida ainda não as reviu. Sarah leu as linhas em voz baixa, como quem tenta provar que não está sonhando. Quando terminou, sorriu com esforço, e a voz saiu pequena, incrédula. "Disseram que é da tia Judith. Ela deixou a fazenda pra gente." Havia no rosto de Sarah uma mistura que não cabia em palavras prontas. Alívio, medo, suspeita. A vida nos últimos 2 anos tinha sido uma série de portas fechadas e noites contadas por estrelas que ela não conseguia alcançar. Perdera o emprego, perdera o apartamento, perdera o chão que se cantava seguro. Mas perder o chão não é perder o direito de sonhar. A carta foi um convite desconcertante para acreditar que o destino poderia ser mais caprichoso do que cruel. Ela guardou o papel no bolso do casaco e olhou para Emma. "Se você quiser, a gente vai ver. Só ver, tá? Ninguém promete nada." Emma sorriu como se promessas fossem apenas nomes de brinquedos. Para uma menina de 7 anos, uma fazenda era a cara, espaço para correr e cavalos para escovar. Para Sarah era uma equação complicada. Transporte, dinheiro para chegar, portas trancadas que talvez não abrissem. Earl, o motorista do táxi que encontrou e que parecia saber mais do que dizia, ajudou com as malas. Era um homem de barbas brancas e mãos grandes, que conhecia atalhos e não fazia perguntas demais. Levou-as pela estrada de terra até um ponto onde o asfalto terminou, e o mundo se abriu em ondulações de capim e ciprestes. O crepúsculo alinhou-se com o horizonte e desenhou sombras longas que transformavam a paisagem em pintura. Durante a viagem, Sarah contou a Emma um pedaço de história sobre a tia Judith, a tia que aparecia nas fotos antigas, de olhos brilhantes, com um sorriso que sugeria segredos. "Ela gostava de cavalos", disse Sarah. Emma tocou o colo da mãe, como se quisesse garantir que ali havia carne e presença real. "A tia era feliz com os animais", continuou Sarah, tentando acreditar nas próprias palavras para manter a esperança acesa. A fazenda apareceu como quem insiste em não desaparecer. Portões enferrujados, uma poeira que parecia dormir sobre a cerca e a casa entre árvores que inclinavam os galhos para proteger o telhado. Havia uma placa dobrada pela mesma pressa que não se importava mais com a limpeza das coisas. Fazenda Holloway. O nome da tia, Judith, estava nele, impresso em tinta que o tempo já quase apagara. Ao puxar a tranca, a porta rangeu como quem acorda de um sono profundo. O hall estava em penumbra. O cheiro que veio primeiro foi de chá velho e madeira seca. Depois, o leve perfume de algo que uma vez fora lavanda. Na mesa da cozinha, uma xícara de cerâmica esperava. Ainda havia a marca do anel da xícara no pires, um pequeno sinal de que alguém havia se sentado ali não fazia tanto tempo quanto o abandono queria dizer. Uma cadeira de balanço, coberta de poeira fina, parecia ter sido deixada de propósito no meio da sala, como se Judith tivesse levantado para atender a uma voz do quintal e nunca mais voltado a sentar. Emma correu com a curiosidade que a mantinha leve. Encontrou uma sala de brinquedos empilhados, livros com páginas amareladas, fotos de Judith quando jovem, uma mulher que sorria com firmeza, que parecia ter conhecido as 2 metades de alguma verdade que Sarah suspeitava existir. Uma das fotos tinha no fundo um animal,
um cavalo elegante, a cabeça erguida, o pelo brilhante. O nome do cavalo estava numa plaqueta, presa a uma fita da crina, Sombras. Era um nome que fazia eco no peito de Sara, porque o que trazíamos conosco muitas vezes vinha da sombra de quem nos precedeu. Exploraram a casa como quem tenta decifrar uma pessoa através das coisas que ela deixou para trás. Havia cadernos com entradas meticulosas, folhas de contas, bilhetes de consulta, fotografias de eventos em que o cavalo aparecerá com fitas e troféus. E havia em uma gaveta secreta com fecho de ferro um envelope pesado que continha documentos de pedigree, um certificado amarelado com lacres e assinaturas, e cartas endereçadas a Judith em caligrafia cuidadosa. Um dos papéis mencionava uma linhagem rara, textos que usavam palavras como excepcional e consanguinidade controlada, e medos que alguém escrevera à mão: proteger, não explorar. Ninguém poderia ler as páginas sem sentir a presença de duas vidas que se reencontravam ali. A de Judith, que escolhera esconder mais do que um animal, e a de Sara, que aparecera no fim de uma cadeia de escolhas que talvez não tivesse pedido. O cavalo no fundo do documento era descrito com reverência, não como um ativo, mas como um ser que carregava a história. Essas palavras escritas por alguém que era tanto técnico quanto ternura faziam a pele de Sara arrepiar. No curral, quando a porta lateral rangeu e a luz do entardecer tocou o chão, ele apareceu, não com a imponência de um troféu, mas com a calma que vem da idade e de quem já viveu tempestades. O cavalo era grande, o pelo tingido de prata nas laterais, a crina grossa molhada de poeira. Uma placa pregada na frente do cercado trazia o nome que estava nas fotos: Sombras. Era um animal que carregava o tempo em cada músculo, os tendões marcados em desenhos de mapas antigos. Seus olhos eram profundos, e quando Emma estendeu a mão, ele inclinou a cabeça como quem aceita cumprimentos protocolares. Tom Westfield, o homem que cuidava da fazenda, apareceu do lado oposto do redil como se fizesse parte do cenário desde sempre. Alto, com o rosto que o vento dos anos tinha recortado, ele caminhou devagar, as botas afundando um pouco na terra mole. Ele é bem velhinho, disse Tom sem emoção exibida, mas com respeito patente. Mas tem aquela dignidade que não se compra. Foi criado com muito cuidado. Judith sempre dizia que ele não era para ser mostrado como mercadoria. Tom contou em voz baixa que a fazenda fora mantida à sombra, com pouca gente sabendo do animal. Havia razões práticas e outras de natureza mais íntima. A família Brennan, explicou, tinha recebido ofertas antes, propostas de criadores que viam o cavalo como pista para ganhos. Judith, segundo Tom, sempre desconfiara. Havia no olhar de Judith um compromisso que parecia dar forma ao silêncio. Ela preferira proteger a criatura à custa de isolamento. Escrevera instruções explícitas no testamento. Protejam-no. A simplicidade da frase escondia a complexidade. A descoberta dos documentos abriu uma porta de perguntas. Entre eles, um envelope menor chamou a atenção de Sara porque estava endereçado a quem receber esta propriedade. A letra, trêmula e firme ao mesmo tempo, parecia ter sido escrita por uma mulher que já sabia o fim, mas que queria garantir que a escolha fosse feita, não pelos cifrões, mas pela consciência. Havia instruções sobre contatos de confiança, um nome de uma clínica e, com cuidado, a recomendação de que qualquer teste fosse feito com contenção e respeito. O que as papéis não diziam era o que Sara mais precisava. Como alguém sem meios poderia cuidar de uma fazenda inteira? Como alguém cujo abrigo tinha sido um banco de praça poderia administrar pensões, contas e visitas de pessoas com interesse em dinheiro? A resposta, naquele momento, era uma falha entre o desejo e o fato. Mas também havia uma fagulha de algo que parecia maior do que ela, uma confiança pia de uma tia que escolhera alguém inesperado para carregar esse legado. Naquela noite, Sara e Emma dormiram na antiga sala de hóspedes que parecia ter sido arrumada às pressas, como se Judith tivesse preparado para uma visita que nunca chegara. O colchão tinha cheiro de sol e pó, coberto por uma colcha com desenhos de cavalos. Emma abraçou um ursinho encontrado numa caixa e adormeceu sorrindo. Sara ficou acordada, observando a luz que atravessava as frestas. Pensava nos números das contas, no preço da ração, no custo de manter alguém, humano ou animal, com dignidade. Pensava também em como lidar com ofertas que pudessem chegar. Ofertas que teriam, como o próprio documento advertira, um preço que não se podia medir só em reais. Na manhã seguinte, enquanto o orvalho ainda pingava das folhas, Sara caminhou até o curral.
Sombras, o cavalo, estava ali, firme, mastigando com deliberada calma. A sua respiração formava nuvens brancas no ar frio. Ao redor, o campo respirava um silêncio que não era vazio, mas atento. Sarah tocou a lateral do animal. A pele era quente, o pelo áspero sobre a palma de sua mão. Ele a aceitou, inclinando novamente a cabeça, como um rei ancião que reconhece ali uma súplica de paz. Tom trouxe um pacote com cópias do certificado do animal e uma pasta com anotações antigas do Dr. Marcus Brennan, o marido de Judith, que fora veterinário. Nelas havia descrições de uma linhagem com traços particulares, resistência, conformação, uma combinação genética que, em voz baixa, era chamada de singular. Marcus usara palavras técnicas, mas sempre com um cuidado quase paternal. Proteção acima de tudo, anotara ele em uma margem. As notas mostravam alguém que se debatia entre a ciência e o amor. A ciência dava pistas, o amor impunha limites. Havia também cartas de criadores, impressas e guardadas, com propostas formais. Uma delas vinha com cifras que, mesmo no papel, causavam vertigem. Números enormes que prometiam resolver dívidas e oferecer segurança. O valor que logo correria pelas ruas e nos corredores das empresas e dos fazendeiros era naquele momento apenas um algarismo. Mas os algarismos têm peso, permitem sonhos de segurança e ao mesmo tempo tornam objetos o que não deveria sê-lo. No quarto de Judith, Sarah encontrou um pequeno diário. Em uma página, uma frase simples, quase uma oração. Se este animal for salvo por alguém que entenda, então o segredo terá valido a pena. Ao lado, uma nota que dizia: não vendam por impulso. Se precisarem, consultem alguém de confiança. O aviso revelava uma mulher que lutara para proteger o que amava, ciente de que a fragilidade do animal poderia ser transformada em moeda por quem não compartilhava sua ética. Com o telefone ainda sem sinal forte na propriedade, Sarah precisou baixar até a estrada para conseguir enviar fotos e mensagens. Mandou imagens ao número que constava no envelope, Dr. Patricia Chen, uma geneticista mencionada nas instruções de Judith como confiável e discreta. Era um contato improvável, mas o nome vinha com recomendação e com o peso da ciência. Sarah escreveu poucas linhas, quem ela era, o que havia encontrado e um pedido implorando por orientação. A resposta chegou na forma de uma mensagem curta ao fim do dia. Ela podia enviar amostras para análise, mas era preciso tempo e cuidado. Patrícia sugeriu que ninguém movimentasse o animal do local sem necessidade. As palavras foram suficientes para elevar a ansiedade e, ao mesmo tempo, dar uma linha. Havia a possibilidade de confirmação científica, mas isso não seria instantâneo. E mesmo antes de qualquer resultado, as movimentações de pessoas e interesses costumam ser rápidas. A frase 600 milhões ainda não existia naquela mesa. Havia apenas promessas abafadas em papéis e a sombra de uma possível fortuna que vagava como espectro nas mentes dos que conheciam o mercado de reprodução. O número só surgiria mais tarde, quando o rumor se transformasse em valor concreto. Por ora, havia o cuidado de Tom, a reserva de Sarah e a insistência de Judith em proteger. No fim da tarde, quando o telefone finalmente tocou com um número desconhecido, ades de parcerias e de termos que soavam promissores. Falou tanto de proteção quanto de retorno financeiro. Havia por trás das palavras bem esculpidas um interesse claro em transformar a história do cavalo em produto. A oferta, disse ele com tranquilidade ensaiada, poderia mudar a vida de Sarah e de Emma. A chamada deixou o ar pesado. Sarah desligou e olhou para Emma, que observava com olhos grandes, sem entender a complexidade do que era uma proposta, mas sentindo que havia algo inquietante ali. Emma aproximou-se do cavalo e sussurrou: "Ele vai ficar com a gente, mãe?" A pergunta simples cortou a cena com uma precisão que nenhum argumento legal poderia ter. Para uma criança, o mundo sempre se resolve em quem cuida de quem. Para Sarah, a pergunta trouxe de volta o juramento que ela fizera a si mesma desde que a vida se encolhera: proteger. Ela pensou no que sua tia escrevera: protejam-no. Pensou em todas as noites dormidas em bancos e no pequeno corpo de Emma que se aninhara contra ela durante tempestades. Pensou na chance, pela primeira vez, de ter um lugar que fosse realmente dela e na obrigação que viria com essa posse. O dilema cresceu.
Aceitar uma oferta que poderia garantir segurança imediata ou manter o custeio de uma vida com a incerteza de recursos, mas com a preservação da dignidade de outro ser vivo. Quando a noite caiu e o céu se espalhou como um manto de estrelas, Sara sentou-se na beira do curral e deixou que o cavalo lhe encostasse o focinho no joelho, como quem pede confiança. A presença quente e o cheiro do animal, feno, suor seco, terra, trouxeram um consolo que o dinheiro não comprava. No bolso, o envelope amarelado tremia com a promessa de juridicidade. Na cabeça, a possibilidade de um número que faria todos os olhos voltarem-se para aquela fazenda. Havia, no entanto, pistas mais delicadas espalhadas pela casa. Recortes de jornais sobre competições de antigamente, bilhetes de agradecimento de pessoas que haviam respeitado o segredo e, em uma caixinha, a velha caneta de Marcus Brennan com manchas de tinta. As coisas de uma vida davam sentido a outras. Judith, ao que parecia, não quis que o animal fosse instrumento de riqueza. Preferiu deixá-lo a quem, por acaso, viesse com uma sensibilidade alinhada à dela. A escolha agora estava nas mãos de Sara. Na manhã seguinte, antes de qualquer telefonema, antes de qualquer proposta formal, Sara tomou uma decisão pequena e concreta. Ela não venderia por impulso. Conversou com Tom, com calma, e pediu que mantivessem a discrição. Se vão me procurar, que procurem primeiro pelo meu nome e não por um número, disse com a voz baixa que assume quando se trata de proteger. Tom assentiu, a experiência marcada em cada gesto. Uma das primeiras providências foi enviar uma amostra para Patrícia. Não era um procedimento dramático, tratava-se de seguir as recomendações de alguém que entendia de genes e pedigris. A ciência poderia dizer se havia algo de singular ali, ou se aquilo tudo era apenas sombras de antigas vitórias. E se a ciência confirmasse, então a pergunta central voltaria com força. Como equilibrar a urgência de garantir a sobrevivência de uma família com a responsabilidade de proteger um ser que não pode consentir em ser mercadoria? Na caixa que Sara enviou havia uma carta simples. Por favor, sejam cuidadosos. Esta não é somente uma questão de valor econômico. Patrícia respondeu com profissionalismo e uma frase que deixava claro o tom. Se for o que parece, trataremos com cautela. Precisamos de tempo e controle. O tempo, porém, corria como se fosse interesse de outros. Ofertas, sussurros, todo um mercado que transformava a vida em negócio circulava fora do alcance de Sara, mas se aproximava. Enquanto aguardavam os resultados, a vida cotidiana se impôs com sua dura ternura. Havia cercas para consertar, ração para comprar, pequenas contas que vinham a cada manhã com a mesma intransigência. Sara, que tantas vezes aprendera a economizar cada centavo, passou noites calculando como arranjar fornecedores confiáveis. Em paralelo, fazia algo maior. Reconstruía, lenta e com uma disciplina paciente, o que a casa sugeria de vida possível. Ela e Emma criaram rotinas. A menina lavava as roupas ao sol, ajuntava lenha, alimentava as galinhas com um cuidado que a fazia parecer uma pequena dona de casa de um futuro que ainda não sabia ser possível. Houve visitas ocasionais de vizinhos curiosos, rostos vinham e iam, oferecendo ajuda ou pedindo explicações. Alguns traziam histórias de Judith, como ela enfrentara o escândalo de propostas anos atrás, como Marcus houvera tentado preservar o animal a qualquer custo. Outros sussurravam sobre o potencial financeiro. Sara ouvia tudo, mas respondia pouco. Aprendera que o silêncio, às vezes, é a melhor defesa para uma posição vulnerável. Em uma tarde de céu cinzento, uma carta selada chegou da cidade. Um assessor de um grupo de criadores enviava um documento preliminar propondo termos de cooperação. No papel, palavras bem colocadas, cláusulas que tentavam soar protetoras e, ao mesmo tempo, delineavam meios de obtenção de material genético e parcerias de reprodução. O valor, quando mencionado pela primeira vez, foi falado como hipótese, projeções, disseram. Depois, em outra conversa, bem mais direto, veio a cifra que circularia em boca de todos, 600 milhões de reais. A menção do número cortou o ar com a frieza de uma lâmina. Não era apenas dinheiro. Era o peso de uma decisão que poderia mudar não apenas a vida de Sara e Emma, mas a natureza do que era justo e do que era permitido em nome de lucro. Sara guardou a carta e respirou profundamente. Emma estava ao lado, desenhando cavalos em um caderno antigo, sem entender realmente o significado daquele algarismo. Para ela, 600 milhões era um número grande demais para ter forma humana. Para Sara, era uma oferta que poderia ser uma solução e uma cilada. Havia vozes que diriam, aceite, garanta segurança para sua filha. Havia outras, menos audíveis, que perguntavam, a que custo?
Quem decide o que é melhor para um animal que não pode falar senão por seu corpo? Quando a noite veio, Sara sentou-se perto da janela e observou o cavalo no redil. Ele ergueu a cabeça, e por um instante, seus olhos encontraram os dela, numa troca que não pedia palavras. Emma dormia, pequena e tranquila. Naquele olhar havia uma decisão íntima que ainda não havia se formado em pensamento. A escolha de quem é guardião, e não mercador. A decisão ainda não vinha pronta. Ela precisava ser construída, com consulta, com tempo e com ética. E no silêncio do quarto, Sara fez um pequeno juramento. Ela iria buscar aconselhamento. Não porque acreditasse que sabia tudo, mas porque sabia o suficiente para perceber que algumas respostas deveriam vir acompanhadas de luta e cuidado. Ela lembrava as palavras de Judith e sentia sobre si a responsabilidade que vinha daquela ligação silenciosa entre mulheres que amaram um animal e confiaram essa tarefa a quem viria depois. Quando o telefone tocou na madrugada, foi com um número marcado com formalidade. Do outro lado, uma voz que não precisava ser maligna para ser perigosa. Estamos interessados em iniciar negociações, disse a voz, com a frieza de alguém que já transformara a vida em contrato. Sara ouviu e respondeu com calma. Era hora de construir defesas que não fossem apenas de papel. Procurar ajuda legal, consultar especialistas, mas sempre com foco em proteção, não em entrega. Naquela mesma madrugada, antes que qualquer acordo fosse desenhado, antes que qualquer cifra fosse gravada em contrato, Sara foi até o curral. O cavalo estava tranquilo sob a lua, a crina prateada quase fluorescente. Ela se aproximou e, sem pensar em promessas, apenas disse: "Estou aqui." Foi a única promessa possível naquele momento. Uma promessa de presença, de vigília. Sombras inclinou a cabeça e encostou o focinho em sua mão como se confirmasse que por ora havia alguém que o defenderia. E assim, como o espectro de 600 milhões pairando no ar como um aviso e a presença quente de um ser vivo como contracena, a história tomou fôlego. Ainda havia cartas a abrir, laudos a chegar e vozes a confrontar. Mas havia, acima de tudo, uma mãe disposta a aprender, uma menina que acreditava em contos de fazenda e um cavalo que carregava em si mais do que a expectativa do mercado. Carregava uma história de proteção. Se essa história está falando com você, fica comigo até o final para ver como uma escolha pode valer mais do que todo o dinheiro do mundo. Nos dias que se seguiram, as linhas entre curiosidade e urgência se estreitaram. Patrícia pediu paciência. Ela precisava que a amostra chegasse em condições adequadas e que o laboratório fizesse testes com rigor. Tom ajudou a embalar cuidadosamente o material, descrevendo o procedimento com simplicidade e sem termos que parecessem jargão. "Só queremos respostas", disse Sara, apertando o envelope com a amostra como se fosse um bilhete de salvação. A ciência seria lente, não espada. Rumores começaram a se espalhar pela região antes mesmo dos resultados. Um fazendeiro que passara pela estrada deixou cair, num botequim, que a propriedade tinha algo valioso. Um repórter local telefonou. Um número desconhecido deixou uma mensagem oferecendo um encontro para discutir oportunidades. Sara, que sempre se virara sozinha, sentiu pela primeira vez o peso do interesse público. E com esse interesse veio a sensação de que tomar decisões precipitadas poderiam custar caro, não só em dinheiro, mas em dignidade para o animal e para si mesma. Numa manhã, ao abrir a porta da casa, encontrou uma carta com um selo oficial, um aviso de um escritório de advocacia representando um consórcio de criadores. A linguagem era formal, a tonalidade polida. Havia propostas básicas para co-desenvolvimento e opções de parceria financeira. Em uma das folhas, desafios que pareciam fáceis de resolver eram descritos com termos que na prática queriam dizer controle e transferência de direitos. Sara leu e sentiu o corpo enrijecer. Era uma sedução em forma de papel. Enquanto isso, Emma seguia com sua inocência intacta, alimentando galinhas, ajudando na cozinha, desenhando cavalos que pareciam sorrir. Em uma tarde de brincadeira, a menina olhou para Sara e perguntou com a seriedade de quem já entende o suficiente: "Mãe, quando a gente tem dinheiro, a gente compra o que quiser?" A pergunta infantil atingiu o ponto certo. O conflito não era sobre ter ou não ter segurança, mas sobre que mundo elas queriam habitar com essa segurança. Compraria-se liberdade ou se compraria silêncio sobre responsabilidade? A cada ligação, a cada envelope, a cada conversa, Sara sentia que estava aprendendo a maneira correta de dizer não quando necessário. Não por má vontade, mas porque havia algo sagrado ali que não pertencia a acordos apressados. Judith,
com sua escrita em papéis amarelados, parecia ter passado adiante não apenas uma propriedade, mas um pacto, que proteger o vulnerável seria a prioridade, mesmo quando o mundo oferecesse riqueza em troca. Quando a primeira etapa dos laudos chegou, por e-mail, uma mensagem tão curta e clínica que quase doía de frieza, Patrícia avisou que havia motivos para seguir com cautela. Indicativos de uma linhagem incomum surgiram, mas era preciso confirmar com testes adicionais. Se confirmado, escrevia ela, há que se negociar com total transparência e cláusulas protetivas. Patrícia pedia a osso que Sara não divulgasse nada ainda. A notícia poderia atrair olhares indevidos. Mas segredos assim têm o pé curto. Um vizinho, curioso demais, percebeu a movimentação do correio e, num comentário despretensioso, deixou escapar que algo grande poderia estar acontecendo. Numa semana, a fazenda deixou de ser apenas um refúgio. Passou a ser ponto de interesse de pessoas que falavam de contratos, de ganhos e de planos que abrangiam décadas. Era o início do cerco. E foi exatamente nesse momento, quando as forças externas começavam a se alinhar, que a narrativa mudou de tom. Não havia ainda o acordo de 600 milhões assinado em papel, mas já existiam propostas concretas que traziam cifras altíssimas como flechas de tentação. Sara entendeu que aceitar sem garantias significaria abrir mão do que julgava mais precioso. A sua luta, então, deixou de ser apenas pessoal. Era uma luta pela definição do que a fazenda representaria dali em diante. Na calada de uma noite qualquer, depois de longas conversas com Tom e com Patrícia, Sara fez uma lista com critérios mínimos: controle do local, cláusulas que impedissem remoção do animal, limites para procedimentos invasivos, nomeação de veterinários de confiança. Era uma lista simples, construída com o pouco conhecimento que tinha, mas firme. A ética, pensou, seria a única moeda que a guiaria. E se alguém oferecesse dinheiro demais sem oferecer garantias, Sara estava pronta para recusar. O problema é que nem sempre é fácil recusar. 600 milhões, quando entra em cena, funciona como lente que amplia desejos e medos. Para uma mãe sem teto, a proposta simbolizava segurança para a filha. Para ela, a chance de reparar a trajetória de perdas. Por outro lado, havia o compromisso de não transformar a vida de um ser em mercadoria. Escolher seria carregar no futuro a imagem de quem se vendeu ou de quem se preservou. Na manhã em que um representante formalizou uma oferta preliminar, enviando números que tentavam seduzir com parcelas e garantias, Sara leu a proposta ao lado de Emma. A menina olhou para ela e disse, com a sinceridade infantil que corta qualquer argumento: se a gente ficar rica, a gente pode ajudar as pessoas que estão na rua. A pergunta da criança transformou a negociação em algo maior. Não era apenas sobre ela e seu medo, mas sobre que legado deixariam se aceitassem uma coisa tão grande sem condições. Sara colocou a mão na lapela do casaco e sentiu o papel do envelope que guardava o testamento de Judith. Era um peso que vinha do passado, mas que pedia a ação no presente. A partir dali, a história tomaria rumos que exigiriam coragem, estratégia e, acima de tudo, um entendimento claro do que era proteger. No entanto, antes que qualquer contrato fosse traçado, antes que cifras definitivas circulassem, a história precisava de tempo. Tempo para que a ciência confirmasse, tempo para que normas e termos fossem esboçados, tempo para que Sara aprendesse a dizer não quando fosse necessário. E enquanto o tempo corria, a fazenda ia se transformando numa casa de possibilidades, onde o cuidado delineava o que seriam futuras decisões. Naquele ponto de transição entre o sopro inicial da herança e o relâmpago das propostas que vinham com promessas de 600 milhões, Sara percebeu que o maior trabalho não seria negociar cifras, mas cultivar uma posição moral que pudesse resistir ao assédio. Proteger, pensou, não é só guardar, é também escolher com sabedoria e ensinar à filha que há coisas que não se vendem, por mais que o dinheiro brilhe. E assim, enquanto a noite descia e o som distante de uma estrada seguia seu curso, Sara fechou a porta do escritório improvisado. Olhou para a foto de Judith no canto e ouviu, novamente, o peso gentil da tarefa. Proteger sombras não como ativo, mas como vida. Foi com essa determinação, ainda frágil, ainda em aprendizado, que ela se preparou para as conversas que viriam, sabendo que o pior inimigo nem sempre é a falta de dinheiro, mas a perda daquilo que nos define como responsáveis.
Foi com essa determinação, ainda frágil, ainda em aprendizado, que ela se preparou para as conversas que viriam, sabendo que o pior inimigo nem sempre é a falta de dinheiro, mas a perda daquilo que nos define como responsáveis. Os dias que seguiram foram uma mistura de espera e assédio. O laboratório de Patrícia confirmou o que Sara temera e, de certa forma, já esperava. Havia traços genéticos raros, marcadores que colocavam sombras em uma categoria peculiar. Patrícia escreveu com a objetividade de sempre, mas havia ternura nas linhas. Há motivos para a cautela. Há também valor, científico e histórico, que exige critérios éticos. Aquilo não trouxe alívio imediato, trouxe uma nova urgência, porque onde a ciência aponta, o mercado segue. Logo, os contatos ficaram mais incansáveis. Chegaram propostas formais, cartas com envelopes em papel pesado, reuniões em cafés da cidade onde homens e mulheres bem vestidos falavam de parcerias estratégicas e desenvolvimento de linhagem, como se descrevessem um projeto imobiliário. Apareceram nomes de consultorias, promessas de cuidado eterno e números que, quando pronunciados, enchiam a sala de ar. 600 milhões. Aquela cifra circulava agora como verbo, poderia salvar, poderia libertar, poderia transformar. Para Sara, significava contas pagas de uma vida inteira e um colchão de segurança para Emma. Mas significava também decisões que iriam atravessar a vida de um ser que respirava e sentia sobre o seu teto. Tom acompanhou cada visita com o rosto fechado. Havia mágoa em sua voz quando contou que anos antes a família de Judith recebera ofertas muito parecidas, propostas que então ela rejeitara. Eles vêm com charme e contratos que parecem feitos para convencer quem não entende. A verdade está nas entrelinhas. Quem quer o controle, quer o direito de decidir tudo. Tom sabia do campo, sabia das conversas em cantinas e feiras, sabia também que o melhor contrato do papel perde pelo que o dinheiro faz nos bastidores. Foi então que uma vizinha, Dona Cida, um tranco de generosidade e rede que existia ali como resistência, sugeriu um nome: Mariana Silva, uma advogada que trabalhava com causas sociais e aceitou casos pro bono quando via princípios em jogo. Mariana veio à fazenda numa manhã de sol cortante, trazendo pastas de papel craft e uma calma que Sara absorveu como remédio. Ela ouviu, leu os documentos já recebidos, falou pouco e anotou muito. Não deu promessas fáceis, ofereceu planos. Explicou em termos simples que haveria formas de preservar tanto a integridade do animal quanto os interesses de Sara e Emma. Modelos de trust, cláusulas de proteção, desembolso por etapas, auditoria independente, nomeação de profissionais de confiança e, sobretudo, mecanismos que permitissem a Sara manter a gestão do terreno. Patrícia, por telefone, fez o que pôde para não ser técnica demais. Podemos oferecer protocolos de coleta que minimizem estresse, disse. Posso indicar veterinários de confiança, mas o importante é que qualquer procedimento seja feito aqui, no local, na presença de uma equipe que vocês escolherem. As palavras dela foram um mapa. Não era negar a ciência, era demarcar condições. Sara sentiu que pela primeira vez conseguia equilibrar duas forças, a necessidade de provas e o dever de proteger. Quando a oferta formal chegou, porém, foi em um pacote impecável. Um consórcio de criadores enviou não só o contrato, mas um dossiê com previsões de retorno, planos de reprodução e garantias de manutenção do animal. Havia inclusive profissionalismo em cada linha, advogados, cláusulas, prazos. 600 milhões estava ali, detalhado em parcelas e garantias bancárias. Por baixo do verniz, algumas cláusulas exigiam controle sobre decisões médicas, permissão para testes e transferências para instalações especializadas em horários estipulados pelo consórcio. Aquele era o ponto de tensão. O que parecia proteger poderia, na prática, permitir remoções e intervenções. Na mesa da cozinha, sob a lâmpada que aquecia a sala fria, Sara e Mariana folhearam o contrato. Emma desenhava cavalos na ponta da mesa, sem entender o porquê das sombras densas que pairavam entre as palavras dos adultos. Se assinarmos assim, disse Mariana, apontando com cuidado, eles têm liberdade para mover o animal e conduzir procedimentos. O dinheiro vem, mas o controle também.
Sara sentiu o peso da decisão em cada músculo do corpo. Era como se tivesse de escolher entre um abrigo fechado com cadeados e uma promessa que vinha com as chaves entregues a estranhos. O primeiro encontro com os representantes do consórcio foi tenso, embora polido. Um homem chamado Henrique Varela e sua sócia, a advogada Marta, apresentaram-se com sorrisos treinados. Falaram de preservação, de legado, de compromisso com a genética. Quando Sara mencionou a condição de mantê-lo na fazenda, Henrique recuou levemente. Entendemos, mas há riscos de contaminação, controle de qualidade e instalações específicas que garantem melhores resultados. Nossa proposta inclui isso como medida de segurança. O subtexto era claro. Miriam, uma das consultoras do consórcio, tentou amenizar. Podemos estabelecer cláusulas de salvaguarda, disse. Há maneiras de garantir a proteção. Mas Sara já aprendera a desconfiar do que vinha embalado em termos sedutores. Houve noites em que ela quase cedeu. Imaginava a Emma num lugar iluminado por outras oportunidades, sem medo do passado. Imaginava pagar dívidas, comprar remédios, talvez voltar a estudar. O desejo legítimo de uma mãe trovava-se em choque com a presença quieta de sombras. Em uma dessas noites, Emma acordou e, com a mesma simplicidade de sempre, perguntou: Mãe, por que algumas pessoas querem levar os sombras? Sara não fingiu saber responder. Deitou ao lado da filha no colchão emprestado, olhou o teto riscado e respondeu com o que puxava do fundo da alma. Porque às vezes as pessoas veem um tesouro onde eu vejo um amigo. Eu tenho que decidir se eu quero dinheiro ou se eu quero justo. A pergunta de Emma fez com que Sara lembrasse das cartas de Judite. Proteger, não explorar. Aquelas palavras foram um farol. E foi com esse farol que ela, Mariana, Patrícia e Tom passaram a desenhar uma estratégia. Não seria uma recusa automática ao dinheiro. Seria uma negociação que transformasse o valor em instrumento de cuidado, não em autorização de exploração. Mariana redigiu cláusulas que, em linguagem simples, representavam o que Sara queria. Coleta de material genético somente no local, em dias determinados, com profissionais nomeados por Sara e aprovados por Patrícia. Todas as amostras seriam registradas e seladas por uma terceira parte independente. Deslocamento do animal só mediante autorização judicial e sob justificativa de risco imediato à sua saúde. Criação de um fundo fiduciário, um trust, administrado por uma instituição sem fins lucrativos escolhida por Sara, para garantir a manutenção do animal e para financiar programas de assistência a famílias em situação de vulnerabilidade. Desembolsos escalonados condicionados ao cumprimento de cláusulas de bem-estar, multas elevadas e rescisão imediata caso qualquer cláusula fosse violada, e cláusula de reversão. Se o consórcio falhasse em honrar as condições, todo o contrato seria anulado e as garantias financeiras devolveriam a propriedade a Sara, com recursos extras para a remoção de custos. O documento não era perfeito. Era, no entanto, a tentativa de transformar o dinheiro em um guardião, não num carrasco. A negociação foi longa. O consórcio tentou suavizar termos, ofereceu a adição de câmeras e relatórios semanais, sugeriu um comitê misto para decisões médicas. Sara, aconselhada por Mariana e apoiada por Tom e Patrícia, manteve firme as condições básicas. Havia momentos de desgaste. Em uma reunião, um assessor comentou, com voz baixa e controlada: tudo isso pode ser resolvido mais rápido se a senhora flexibilizar em alguns pontos. Sara olhou para Emma, que sentada ao lado rabiscava uma equação que ninguém entendia. Tristeza mais coragem igual cuidado. Foi como se a resposta da menina desse a Sara uma autoridade nova. Não é sobre rapidez, respondeu Sara. É sobre quem guarda quem. A imprensa, que já rondava como corvo à distância, começou a pressionar. Fotos foram tiradas, rumores se espalharam e o nome da fazenda apareceu em manchetes curtas que buscavam atrair cliques. Por um momento, o mundo pareceu esquecer a delicadeza da coisa. Transformou a história em espetáculo. Maria, uma repórter que inicialmente visitara a propriedade com boas intenções, surpreendeu-se com o tratamento mercadológico que o caso recebera. Em uma conversa franca com Sara, ela disse: "Sabe, há algo maior do que o dinheiro aqui. Alguns leitores precisam ouvir isso." Aquela frase teve mais efeito que todas as propostas polidas. Quando enfim o contrato final ficou sobre a mesa, após semanas de idas e vindas, havia no seu corpo um preço: 600 milhões de reais.
mas havia também o formato firmado pelas cláusulas protetivas. O consórcio aceitou, com ressalvas, a maior parte das exigências. Concordou com o trust, com a coleta in loco, com a nomeação de veterinários independentes e com uma auditoria anual feita por uma ONG de bem-estar animal, escolhida por Sarah. O montante seria depositado em tranches em uma conta fiduciária, liberado mediante cumprimento de marcos claros, manutenção do animal, comprovação de bem-estar, relatórios de auditoria. Uma parte do valor seria destinada imediatamente para quitar dívidas da família, outra para a manutenção da fazenda, e o restante seria investido no trust para garantia de longo prazo e para programas comunitários que Sarah escolhesse. Havia ainda uma cláusula especial. Se o consórcio violasse qualquer cláusula de bem-estar, o dinheiro seria bloqueado e grande parte transferida para organizações de proteção animal. Não era um contrato perfeito, era uma rede que tentava impedir que o dinheiro virasse arma. Assinar foi um ato que não trouxe festa. Trazia nas mãos de Sarah o peso das escolhas. Emma observava com uma seriedade que a infância nem sempre comporta. Tom ficou em pé, perto da janela, as botas sujas de terra. Patrícia enviou um telegrama simples desejando cautela e cuidado. Mariana fez os últimos ajustes com um suspiro. E quando Sarah pousou a caneta no papel, não havia alarde, apenas um silêncio denso como o ar antes da chuva. A assinatura selou uma negociação que procurara preservar o que a família de Judith havia tentado proteger: a dignidade de um animal e a responsabilidade de quem recebe um legado. Os dias seguintes foram ocupados: depósitos iniciais quitando dívidas, contratação de pessoal para manutenção, investimentos em reparos na casa e na estrutura do curral. Mas a mudança não foi imediata nem total. Pagaram fornecedores, renegociaram contratos, organizaram o recebimento de insumos. Sarah abriu uma pequena conta separada para as despesas da fazenda, outra para a vida da família. Parte do dinheiro foi alocada para um plano de educação para Emma, porque segurança também é isso, ter escolhas no futuro. Mariana e Patrícia continuaram a atuar como guardiãs do acordo, vigiando cláusulas e garantindo que o consórcio cumprisse cada pequeno prazo. Mais importante, a fazenda deixou de ser um lugar apenas de passado e passou a ser um espaço de reconstrução. Tom recebeu um salário regular e tornou-se gestor do curral, com autonomia para decidir rotinas de cuidados. Patrícia participou como consultora em protocolos de manejo menos invasivo. Sarah contratou uma jovem da cidade vizinha para ajudar nas tarefas diárias e deu pequenas bolsas a famílias que conhecia, que, como ela, meses antes, precisavam de uma rede. Não foi um gesto espetacular, foram pequenas decisões, que, somadas, começaram a tecer uma vida mais estável. A proteção que ela buscara traduzia-se em pessoas que agora tinham trabalho, abrigo e esperança. Com o tempo, a relação entre Sarah e Sombras ganhou outra cadência. O cavalo envelhecia com cuidados constantes. Havia visitas programadas e dias de tranquilidade. Emma, que crescendo aprendia sobre limites e carinho, passava horas no cercado, escovando a crina prateada e conversando como se o animal pudesse responder. Em noites calmas, sentavam-se as três, mãe, filha e cavalo, e o silêncio entre eles era conforto, não vazio. Em uma tarde de outono, quando as folhas secas rodopiavam no pátio, Sarah caminhou até a caixa onde guardava os papéis de Judith. Retirou uma foto antiga e a segurou um longo tempo. Na imagem, a tia sorria, como o vento brincando na barra do casaco. Era como se a mulher tivesse previsto toda a complexidade que viria depois. Em voz baixa, como se conversasse com uma amiga antiga, Sarah disse: "Fizemos do jeito que você pediu." Não havia glória na frase, apenas a compreensão de que ela havia assumido algo maior do que ela mesma. A notícia do acordo não desapareceu, circulou, provocou debates e trouxe apoio e críticas. Houve quem dissesse que o dinheiro comprara tudo, quem acusou, quem elogiou. Mas para Sarah, o que se instalara fora um processo. Havia auditorias, relatórios e reuniões inevitáveis. Havia também um novo compromisso. Parte do Trust financiar programas de apoio a abrigos e famílias em risco. Uma decisão que Sarah tomou, porque não queria que o dinheiro ficasse preso apenas em confortos pessoais. A aventura financeira transformara-se aos poucos em recurso solidário. Certo dia, uma mãe que havia recebido ajuda apareceu na porta da fazenda com um bolo simples e olhos agradecidos. A comunidade, que antes olhara com curiosidade, agora contribuía em pequenos gestos: ovos da granja, lenha, uma rede de trocas que Sarah jamais imaginara. Não era a solução completa para tudo,
mas era uma rede humana que reforçava o que o dinheiro não podia comprar sozinho: presença, cuidado cotidiano, empatia. No fim, a grande decisão não fora nem de vender, nem de manter por obstinação. Fora a escolha de criar estruturas que transformassem o valor em tutela, não em escambo. Sara aprendeu que riqueza pode ser usada para proteger o vulnerável ou para explorá-lo, que receber um legado é, antes de tudo, aceitar responsabilidade. As cláusulas no contrato, as auditorias e as trancas legais foram ferramentas, mas o que garantiu a proteção foi a vigilância de uma mulher que se tornou guardia. A cena final da história aconteceu num entardecer em que o céu lavava o prado com um rosa lento. Emma, agora um pouco mais crescida, escovava a lateral de sombras com mãos certeiras. O cavalo aceitou o toque com os olhos semicerrados, como quem se permite ser cuidado. Sara sentou-se na cerca, o rosto iluminado pela luz baixa, e observou. Sentiu pela primeira vez em muito tempo que o medo cedera lugar a um tipo de paz tateada. Havia trabalho ainda a fazer, contratos a revisar, pessoas a apoiar, a manutenção de uma fazenda inteira. Mas havia também algo que o dinheiro não pagara e que o dinheiro ajudara a expandir: a certeza de que cuidar é um ato político e moral. Emma olhou para a mãe e, como sempre, fez a pergunta que a fazia crescer. A gente fez a coisa certa, mãe? Sara olhou para o cavalo, depois para a filha, e respondeu sem hesitar. A gente tentou. E quando a gente tenta protegendo os outros, mesmo quando é difícil, eu acho que fizemos. Emma sorriu e voltou a escovar. Sombras acalmou o corpo como se entendesse que estava em mãos humanas, que, ao menos por enquanto, sabiam honrar a palavra herdada. Alguns meses depois, a fazenda não era mais um abrigo improvisado. Era um lugar onde havia rotina, responsabilidade e uma comunidade que se juntava em torno de cuidados. O dinheiro não foi usado para apagar a história, foi usado para reconstruir um futuro que respeitasse o passado. Sara e Emma aprenderam que posses trazem obrigações e que proteger é muitas vezes escolher o que não se vende. Se esta história tocou você, considere apoiar abrigos locais ou organizações de proteção animal que trabalham para garantir que seres vulneráveis, humanos e animais, tenham voz e defesa quando o mercado tenta transformá-los em produto. Uma pequena ação pode fazer grande diferença.